Olá, meus queridos, de volta aqui com mais uma edição do programa Eu e Você. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. A nossa semana que foi de muito trabalho, organizando, claro, a edição deste programa. A gente estava esperando o friozinho, né? Ora ele vai, ora ele vem. Mas não precisa fazer frio para a gente tomar aí na companhia, de repente, do seu marido, do seu namorado, dos amigos, um ótimo vinho. O sommelier, o senhor Gino Senin, vai passar algumas dicas para a gente e de vinhos nacionais, tá? Não precisa pagar muito caro para tomar um bom vinho. E tem também gastronomia com Caio Fontinelli. Vocês lembram que ele ficou nos devendo aí uma receitinha com chocolate depois que ele voltou de Pomerode? Ele convidou a Rosana, que trabalha com ele lá no Olive, e ela vai preparar para a gente um soufflé de chocolate, claro, com os pitacos aí do Caio. E ficou uma delícia, tenho certeza que você vai adorar. Você já ouviu falar sobre a visão subnormal? Então, da nossa série Reportagens sobre os cuidados da nossa visão, eu converso hoje com o oftalmologista lá do Hospital de Olhos de Blumenau. O assunto é super interessante e não perde, hein? Fica ligadinho, porque esse é o programa Eu e Você. Vamos saber agora as causas e o diagnóstico da visão subnormal. Eu converso com o oftalmologista do Hospital de Olhos de Blumenau. Dando continuidade à nossa série Reportagens sobre visão, hoje eu estou aqui novamente no Hospital de Olhos de Blumenau e o meu entrevistado é o Dr. Luiz Paulo Lázaro. Já descobri aqui que ele não é blumenauense, que ele é carioca, é isso, doutor? Isso mesmo. Quantos meses o senhor falou? Anos, né? 2 anos? Vai fazer 2 anos. 2 anos que está em Blumenau. 2 anos em Blumenau. E por que veio para Blumenau, doutor? Surgiu a proposta de trazer para cá visão subnormal, neurooftalmologia e exames de eletrofisiologia, e eu achei uma oportunidade excelente, uma cidade mais tranquila, mais calma e numa estrutura muito boa como é o Hospital de Olhos. Então aí eu vim assim de sorriso aberto para fazer parte dessa equipe. Ele ainda está turistando, gente, 2 anos em Blumenau, e aqui nos bastidores ele confessou que ele está amando morar aqui em Blumenau. E a gente, claro, só agradece. Ficamos muito felizes por isso. Eu que agradeço a recepção. Doutor, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a visão subnormal. E eu queria que o doutor explicasse para mim, assim, para as pessoas de casa entenderem bem o que seria a visão subnormal. A visão subnormal, basicamente, quando nós vamos ao oftalmologista fazer os nossos exames de rotina, são apresentadas tabelas em que nós conseguimos enxergar até 100% dessas tabelas. Quando o paciente apresenta alguma lesão nos olhos, principalmente na mácula, que é o ponto principal de visão, essa visão cai. Então o paciente não consegue, com os óculos comuns, atingir a visão de 100%. Então, a partir daí, entra a visão subnormal, que tem como objetivo ampliar a imagem de forma a se esquivar do problema, da patologia, para que o paciente consiga ler, transformar letras menores em letras maiores, para que essa ampliação aumente além do defeito que o paciente tem na visão. Esse problema é um problema genético, é um problema hereditário, ou ele simplesmente aparece? Bom, a visão subnormal é uma consequência de lesões oftalmológicas prévias. Por exemplo, uma degeneração de mácula, glaucoma, lesões específicas na mácula, retinopatia diabética. Essas patologias, depois de tratadas, muitas vezes deixam sequelas, de maneira que o paciente não consegue ter uma visão útil, de maneira que aí entra a visão subnormal com as lentes específicas para vencer essas deficiências deixadas por essas doenças. Doutor, eu queria saber qual é a causa mais comum. Uma das causas mais comuns, é a degeneração de mácula, geralmente afetando os idosos, e que
hoje em dia temos muitos tratamentos possíveis, inclusive aqui no hospital, mas que, dependendo do tamanho da lesão em cima da mácula, que é o ponto principal de visão, os tratamentos encerram e a gente não tem mais o que tratar. Daí entra a visão subnormal, que é justamente para tentar ampliar e utilizar as áreas que ainda funcionam para o paciente poder enxergar melhor. Como é que é feito esse diagnóstico? O paciente chega aqui na clínica, de que forma que o senhor vai fazer esse diagnóstico? Normalmente eu recebo o paciente encaminhado, ele já me traz alguns exames anteriores mostrando o problema que ele tem. Já o próprio paciente já diz, olha, eu não consigo mais ler, eu não consigo mais exercer minhas tarefas normais do dia a dia e isso está me trazendo uma angústia, etc. Às vezes é testemunho dos próprios familiares que acompanham, que referem isso. Então a gente já percebe isso no início, conversa com o paciente para ver o nível de necessidade que ele precisa e procedemos ao exame. O exame eu utilizo tabelas ampliadas, com as letras um pouco mais ampliadas, para começar a ver aonde há a maior limitação. Eu normalmente começo com as tabelas, elas têm tamanhos graduais maiores, de forma que eles vão diminuindo gradualmente, de maneira que eu consiga saber aonde o paciente está parando, aonde ele apresenta maior dificuldade. E a partir desse tamanho de letra, eu uso lentes que ampliam para tentar chegar às letras menores, de forma que o paciente consiga exercer o seu dia a dia. Então eu muitas vezes estimulo o paciente a trazer um objeto de leitura que ele esteja tentando ler e não consegue. Às vezes um trabalho manual que ele tenha deixado de fazer e que gostaria de retomar. Então a gente regula tudo isso durante o exame, ampliação, distância, conforto, velocidade de leitura e dá as orientações. Muitas vezes você dá uma ampliação e sugere que o paciente pegue publicações com letras maiores, justamente para que ele consiga retomar esse aprendizado. Por quê? Na visão subnormal, eu não estou curando a área que está lesada. Eu estou utilizando as áreas sadias em torno dessa lesão para trabalhar pelas áreas lesadas. Então eu tenho que estimulá-las gradualmente, de forma que ele consiga ter uma leitura útil, né, e satisfatória. Porque uma das queixas muito comuns é o paciente dizer, olha, eu começo a ler, eu demoro tanto que eu perco o sentido da frase. Daí tem que voltar e ler novamente. Então isso se torna extremamente cansativo para o paciente. Então justamente a acelerar a velocidade de leitura mediante não só a ampliação, mas também ao aumento do tamanho do caractere, já facilita muito o paciente e ajuda ele a retomar essa velocidade e fazer sentido. A correção é feita através de óculos? A gente normalmente existe a possibilidade de colocar óculos com ampliação, as lentes são ampliadas de forma a que essa imagem se torne maior para que o olho consiga perceber. Existem outros acessórios como réguas-lupa, como lupas de mesa. Existe até a parte com informática, que são aparelhos que amplificam para um monitor de TV ou de computador, de forma que o paciente consegue passar como se fosse um mouse sobre o texto e esse texto aparece ampliado na tela. Não quer dizer que o paciente ele vai usar um óculos daquele fundo de garrafa, não é isso? Não obrigatoriamente. Às vezes nós precisamos de ampliações muito grandes e geralmente as ampliações são boas para leitura, que o paciente vai fazer dentro de casa. Então já não transtorna muito. As questões para longe é que às vezes só em algumas situações a gente gosta de colocar quando o paciente precisa. Às vezes são pequenos telescópios que eles podem usar para localizar o número do ônibus e aí ele guarda no bolso e sobe no ônibus, por exemplo. Isso. Agora, uma coisa muito importante que às vezes acontece e que é digamos assim, eu chamo um pouco de folclore, né? O paciente tem uma lesão, então ele não precisa dos óculos comuns. E muitas vezes não é prescrito. E uma das coisas que eu primeiro faço é avaliar se o paciente tem algum grau. Imagine um paciente com 3 graus de miopia. Qualquer paciente normal com 3 graus de miopia
ele não levanta da cama sem pegar os óculos. Então você imagina um paciente que já tem uma lesão e ainda tem 3 graus de miopia. Então se você não ajudar ele a corrigir esses 3 graus de miopia, ele já está com uma maior dificuldade para conseguir enfrentar o dia a dia. Eu digo isso porque muitas vezes para o paciente representa um certo nível de independência. Levantar à noite para ir ao banheiro ou tomar um copo d'água. Ele tem 3 graus de miopia, ele coloca os óculos, ele consegue se localizar e se locomover na casa. Porque como as lesões muitas vezes são muito centrais, a periferia enxerga. Com menos qualidade, mas enxerga. Se ele já tiver o grau corrigido nos óculos, muitas vezes representa uma independência para ele do que ter que acordar alguém ou chamar alguém, olha, eu preciso ir à cozinha. E ele não precisa, ele tem essa independência. Ele tem como se virar sozinho. Por isso que é muito importante sempre a gente perceber se há necessidade dos óculos comuns também, antes até mesmo da visão subnormal, porque isso já vai representar um auxílio muito grande para o paciente. O que acontece com o paciente de visão subnormal? Ele tem uma lesão na mácula, que é o ponto principal de visão, que vê todos os detalhes. No fundo de olho, nós temos o nervo óptico e a mácula. A mácula é justamente onde há a maior concentração de receptores que fazem toda a visão de detalhe. Cor, contraste, forma, profundidade, tudo concentrado ali. E aí toda essa informação que é registrada pela mácula é que vai ao cérebro para justamente gerar a imagem no nosso cérebro. A partir da mácula, como havíamos visto, essa qualidade diminui um pouco, porque não daria para ter 100% de percepção em todo o campo. Então a mácula é o ponto principal do foco de visão, que é quando a gente consegue ler, ver os detalhes e as formas. E à medida que se afasta, se transforma no campo visual periférico, que é a percepção do entorno. Então toda vez que precisamos olhar um detalhe, temos que virar os olhos para aquele detalhe para que as máculas façam a focalização justamente no detalhe. Então o que acontece? Quando olhamos para um determinado ponto, eu consigo ver o que está no centro e o que está em volta eu percebo, que é o campo visual da periferia. Então, por exemplo, eu estou olhando para você, eu consigo perceber que tem a minha mesa, tem a minha estante e tudo em volta, porque eu não estou olhando só você, todo o campo visual percebe isso. Quando eu tenho uma lesão na mácula, o paciente olha para você, ele vê uma mancha escura, que pode ser maior ou menor, onde ele estaria olhando para o seu rosto, mas ele consegue perceber o que está em volta. Pela periferia. Pela periferia. O campo visual periférico consegue perceber. Então, muitas vezes acontecem uns detalhes. O paciente tem dificuldade para a leitura, mas se locomove bem. E às vezes para o familiar e fala, não, mas ele se locomove bem. Ele não sei por que ele não enxerga bem. Às vezes é exatamente isso, a lesão atrapalha para uma leitura detalhada, mas a percepção geral ele se locomove bem na casa. Por exemplo, alguns pacientes de visão subnormal a gente sugere, não mude os móveis em casa, porque o paciente já conhece as posições, então ele sabe circular na casa com desembaraço. São esses detalhes que a gente às vezes coloca. Então a visão subnormal tem como objetivo tentar ampliar a capacidade de visão para que essa mancha que esteja na frente, as letras ultrapassem o tamanho da mancha, para que ele consiga perceber com a retina que ainda funciona em torno do defeito. Entendi. Por isso a ampliação procede dessa forma. E isso é que a gente orienta sempre. Então justamente com as ampliações, de forma a ele conseguir tamanhos menores. E essa visão periférica que ele tem, ele enxerga normal ou ele só vê vultos? Exatamente isso que eu ia colocar. A visão periférica, à medida que a gente se afasta do centro de visão da mácula, essa visão periférica ela perde um pouco de especificidade ou de qualidade. Isso acontece com qualquer um de nós. Como eu te falei, eu olho para você, eu vejo você com detalhes, porque as minhas máculas estão olhando para você. Eu tenho a percepção da mesa aqui, que existe um objeto, mas se tiver alguma coisa em cima da mesa, eu teria que olhar para aquele objeto para enxergar. Mas eu tenho a percepção do ambiente em torno, que é de uma qualidade um pouco menor. Doutor, para as pessoas que estão nos assistindo e que de repente têm em casa um familiar, né, que ele esteja percebendo algo diferente, qual a dica que o doutor deixaria? A minha sugestão é sempre a mesma, conversar. Inicialmente conversar. O que está vendo?
alguma dificuldade, porque às vezes o paciente demora a se queixar. Então, às vezes, olha, eu não estou conseguindo ler, eu não estou conseguindo fazer a minha costura, não estou conseguindo fazer minhas palavras cruzadas, etc. Acontece, isso às vezes gera um quadro depressivo, o paciente começa a deixar de fazer. Então tem que ter esse cuidado com o paciente de perguntar, trazer para o exame, para a gente poder solucionar, ajudar a solucionar esse problema. Por quê? Tanto que como eu faço, quando eu faço os exames, os testes do exame subnormal, eu deixo os horários finais do meu dia, tanto na manhã quanto na tarde. Por quê? É um paciente que precisa mais atenção. Muitas vezes você tem um paciente que chega deprimido, triste, que olha, minha razão de viver era a leitura e eu não estou conseguindo. Então você primeiro tem que conversar com ele, olhar o problema dele, explicar com calma o que está acontecendo, entender o que ele precisa e daí trabalhar em cima disso. Porque justamente para que ele ganhe de novo o estímulo do dia a dia da leitura e não abandone isso. Senão ele vai ficando cada vez mais deprimido. Você tem que trabalhar toda a necessidade do paciente do dia a dia, para que ele alcance o que ele precisava fazer. Doutor, muito obrigada aqui pela entrevista e para vocês que estão em casa, prestem mais atenção, né? Seus familiares, seus entes queridos, de repente não seja depressão e sim uma consulta aqui num oftalmologista. Hoje nós conversamos então com o Dr. Luiz Paulo Lázaro, é isso? Aqui do Hospital de Olhos de Blumenau, que fica aqui na rua 7 de setembro, em frente ao Shopping Nove Marte. Você já deve ter viajado para a Serra Gaúcha, já deve ter conhecido lá várias vinícolas. Mas aqui em Blumenau a gente tem um lugarzinho muito especial que vende, além dos vinhos importados, os vinhos nacionais também. Hoje eu converso com o sommelier, o seu Gino Senin, lá da Pérgola Vinhos Finos. E ele vai falar para a gente sobre os vinhos nacionais. Gente, com muita qualidade e um preço, olha, muito justo. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre vinhos e a gente está aqui na Pérgola, que é especializada em vinhos finos. Vou conversar com o seu Gino, que é o proprietário aqui, mas antes eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a história da Pérgola. Seu Gino, conta pra gente como tudo começou. A Pérgola iniciou de uma compra entre amigos que queriam experimentar rótulos diferenciados. Então nós nos cotizávamos e colocamos o primeiro pedido na Mistral. E impressionante como isso cresceu. Hoje são mais de 700 rótulos. O senhor reunia então os amigos que fazíamos a compra em conjunto. Né? E depois dividia esses vinhos. O que aconteceu? Tivemos um apoio na Mistral que rapidinho abriu um desconto significativo. Hoje já são diversas importadoras que o senhor tem aqui na loja. Aqui na loja, sim. E quais seriam essas parceiras? Olha, nós temos a Vinhos do Mundo, temos a Cantu, a própria Mistral, a Wine Brands, a 20, são diversas mesmo, muitas importadoras. Mas aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, especificamente, a gente tem vinhos muito bons, que superam às vezes até um vinho de fora, um vinho importado. Qual que seria a sua maior parceira hoje aqui? A nossa parceira forte de Rio Grande do Sul é a Vinícola Donguerino. Ela é uma empresa familiar moderna e especializada em vinhos premium. É impressionante o crescimento e também a boa acolhida que se tem lá. Eles construíram um showroom novo com restaurante, então é muito interessante praticar o enoturismo em Alto Feliz, que fica entre Gramado. Como que é o nome da cidade? Alto Feliz. Isso mesmo. Não conheço ainda. Eu acho que vale a pena então a gente tirar um tempinho aí para fazer um tour, porque o seu Gino falou que a vinícola agora, depois de reformada, tem um túnel, né, seu Gino? Conta pra gente. Eles ligaram a indústria de vinhos por um túnel subterrâneo, onde são as caves de envelhecimento dos vinhos, ligaram com esse novo complexo que é formado por um restaurante, um pátio externo e também o showroom de venda dos produtos. Que aos sábados eles oferecem um almoço em 4 passos,
harmonizados com os vinhos. O grande sucesso dos vinhos da Donguerino está no fato de que o pai, claro, com todo o conhecimento, mas o filho Bruno, ele morou 3 anos em Mendoza, estudando e trabalhando nas vinícolas. Te aperfeiçoando. Isso. Até ele usava esse Seicento. Ele é um Seicento de cor vermelha. E o pai dele teve a felicidade de conseguir importar o carro usado. E com isso ele está dentro da vinícola. Está na exposição. Dando um charme a mais. E também nos rótulos dos produtos que são vintage. Então esse rótulo aqui foi feito em homenagem a ele. Isto. Na verdade, trouxeram a Malbec de Mendoza, plantaram no Rio Grande do Sul, com uma adaptação muito boa ao terroir gaúcho. Né? Eu provei e o vinho realmente é maravilhoso. Mas para as pessoas que não podem ir até o Rio Grande do Sul, o seu Gino faz um convite então para que venham conhecer, provar esse vinho aqui na Pérgola. Além desse Malbec aqui, o senhor tem outros rótulos também, que é da vinícola Donguerino. Aqui tem um branco, tem um rosé. Esse branco em especial, esse ou foi o rosé que foi premiado? O premiado, na verdade, foi o vinho branco Sauvignon Blanc, que na Expo Vines do ano passado, se eu não me engano, tirou como o melhor vinho branco nacional. É muito interessante conhecer esse vinho. Então, para quem gosta não só do vinho tinto, mas do rosé ou do branco, vale a pena dar uma passadinha aqui na Pérgola, que fica onde, seu Eugino? Nós estamos aqui próximo da Praça do Estudante. É um caminho particular, na verdade. Logo após o posto Bela Joia, é subir o primeiro caminho particular à direita. Gente, é um lugar super charmoso, a casa é super acolhedora, a gente dá a impressão de que a gente está lá no Rio Grande do Sul. Vale a pena vocês virem conhecer e conhecer também aqui o seu Gino, que vai conseguir orientar vocês na melhor escolha do vinho. Ele tem um bacalhau aqui também que é maravilhoso. Em breve estaremos disponibilizando também os novos lançamentos de vinhos tintos premium da Donguerino. Muito bom, muito obrigada. Legal, eu que agradeço. Tomar um café é meu vício, gente, toda tarde. Imagina acompanhado de um soufflé de chocolate. E hoje, Caio Fontinelli, ele chamou a Rosana, que trabalha com ele lá no Olive, e os dois juntos vão preparar essa delícia para vocês. Olha só que bacana. Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, a segunda promessa eu estou cumprindo. A gente esteve visitando aquela fábrica de chocolates lá em Pomerode, maravilhosa por sinal, e agora a gente vai praticar uma receita com os chocolates. E hoje eu convidei aqui para nos ajudar a Rosana, que trabalha conosco no restaurante. Vem cá, Rosana. Rosana, nossa amiga e cozinheira. Eu chamei ela aqui hoje para a gente desmistificar uma receita que todo mundo tem medo de fazer, que é o soufflé de chocolate. Ai, que o meu soufflé não vai crescer, como é que eu faço, quais são os segredos? Hoje a Rosana vai abrir aqui o livrinho da família e vai mostrar pra gente. Eu estava perguntando aqui para ela antes quais são os segredos ou os pontos mais importantes para fazer um soufflé de sucesso. E, primeiro de tudo, a gente estava falando é qualidade de ingredientes, né? Então, olha que bacana que ela trouxe da casa dela aqui. Isso mostra o que é o capricho de um cozinheiro, a dedicação. Ela mesma faz o extrato de baunilha dela. Olha que bacana, aqui ela pegou as favas de baunilha, colocou numa infusão com álcool de cereais. Não precisa nem falar que é completamente diferente do que você encontra no supermercado. Mas conta pra gente, qual que seriam os segredos aí para fazer um bom soufflé de chocolate? Os segredos para fazer um soufflé de chocolate são 3 passinhos básicos, digamos assim. Primeiro, é a estabilidade do merengue que a gente vai preparar.
Merengue, o bowl sem nenhum líquido, o bowl da batedeira, os soufflés da batedeira sem nenhum líquido, senão as claras não começam a subir, que né, a gente chama. Vai botar o açúcar em 3 partes sequenciais, não vai jogar tudo de uma vez, dando a estabilidade do merengue. Até bateu, ficou bem lisinho, branquinho, deu o pontinho do fouet, que a gente chama o bico de passarinho. Esse é um ponto essencial. Segundo ponto, também, ao untar os ramecãs, bem untados com manteiga, bastante açúcar, para ele subir. A hora que pegar o calor, aí já vem a temperatura do forno. Já deixar o forno pré-aquecido, né? A temperatura 200 graus, 220. Botou ali, já com ele bem quente, ele vai botar e já vai começar a subir, é coisa de minutos. Então são 3 pontos essenciais: o merengue, untar os ramecãs e a temperatura do forno, e não abrir o forno de hipótese nenhuma. Só deixar e finalizar ele lá dentro sem problema. Vou incluir mais um ponto aí. Ingrediente de qualidade, gente. Um chocolate bom, entendeu? Um açúcar peneiradinho para ele ficar uniforme, né? Qualidade nos ingredientes que você usar. A estabilidade do merengue. Estabilidade do merengue, temperatura do forno e untar bem os ramecãs. E os ingredientes, né? Como acabamos de falar aqui também. É fácil, né? Vamos lá para a cozinha ver como é que a gente faz, então? Então, a nossa receita a gente vai precisar de chocolate, 100 gramas de chocolate meio amargo, 3 ovos. As gemas a gente vai separar, claras em neve. 50 ml de leite. O extrato de café são 20 gramas de café solúvel e uma colherzinha de chá de água. 50 gramas de cacau em pó, uma pitadinha de sal e 35 gramas de açúcar. Aqui a gente tem também o extrato de baunilha, né, caseiro, feito em casa. Nada mais é que a fava de baunilha aberta com álcool de cereais. Botou ali, deixa no mínimo um mês sem usar, depois de um mês está pronto para o uso. E aqui a gente já tem também os ramecãs bem untados com manteiga e o açúcar. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai derreter o chocolate em banho-maria. Derreteu ele, a gente adiciona o leite, dá uma misturada, vai adicionar os 2 extratos de café, que a gente já vai misturar, a água e o café, vai misturar o cacau em pó e o extrato de baunilha também. A pitadinha de sal e uma gema por vez, misturando bem. Lembrando que a gema, quando for misturar, a gente não deixa ela no fogo para não coagular as gemas. Então, misturei todos os ingredientes, por último eu venho com as gemas, misturo bem e reservo. Em seguida, a gente, com as claras que a gente separou, a gente vai fazer o merengue. O merengue, como a gente já falou antes, ele tem que ser feito em 3 partes. A gente começa com a velocidade mínima, vai criando a espuma. Quando ele começar a criar uma espuma, a gente vai colocar o açúcar em 3 partes. Bota um pouco, continua batendo, bota mais um pouco, e a terceira parte, daí eu posso aumentar a velocidade dele. Coloquei ele em velocidade alta, deixo ele bater até ficar bem liso e bem brilhante. Ele não pode quebrar. Ele bem liso e vai dar o bico de passarinho, que a gente chama. Vai fazer um biquinho no fouet e o biquinho no fundo do bowl. E em seguida misturamos esse merengue batido, 1/3 dele, naquela mistura de chocolate. Misturamos bem ele com a espátula. Pode misturar bem, que ele vai ficar já mais fofo, mais leve, pra gente agora botar aquela mistura do chocolate já com um pouquinho de merengue no merengue. E agora que vem a parte, digamos, mais delicada, que é o tal do melô da confeiteira. É do centro para cima, sempre de fora para dentro. Sempre mexendo o bowl delicadamente, sempre com a espátula. Ah, o porquê da espátula? É para eu não ficar ali, se eu pegar o fouet, eu vou ficar ali batendo. A gente não quer isso, a gente só quer dar aquela emocionada com o merengue e esse chocolate para ir para os ramecãs. Então, eu tenho que manter a estabilidade do merengue.
só que receita deliciosa que a Rosana preparou pra gente, né? Ela ensinou alguns segredos, mas eu acho que continua sendo o maior segredo é ter essa mulher com a gente aqui, tá? Obrigado por ter cozinhado conosco, mostrado as tuas habilidades aqui na sobremesa também, tá bom? Obrigada. E um beijo pra turma. Valeu, brigadão. Espero que goste e faça em casa que vai dar certo. Você sabe que o nosso programa veicula pela TV Galega de Blumenau aos domingos, às 20 horas, às 22 horas no canal no YouTube e no nosso Facebook. As matérias vão durante toda a semana. Então fica ligadinho, porque o programa Eu e você assiste onde e quando você quiser. E eu volto semana que vem com muito mais atrações feitas especialmente para vocês. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.